Olá, super bem-vindos! Aqui é mais um episódio do Pergunte ao Domi, especialista em autoliderança, sou autor do livro e do programa Saia do Piloto Automático e Lidere Seu Destino. Hoje estou respondendo uma pergunta de uma empreendedora, de uma família empreendedora, que é a Lúcia. A Lúcia me escreveu lá numa mensagem inbox no Facebook, me contando desse tamanho a sua história de vida. A Lúcia está grávida, inclusive, de 9 meses, e há cerca de alguns anos atrás, seus pais que construíram patrimônio para ela, para os seus 3 irmãos, através de uma padaria, né, decidiram que estava na hora de se aposentar e chamaram os 4 filhos para dizer, olha, queremos se aposentar, mas queremos que vocês continuem, afinal de contas a gente trouxe a família até aqui com esse bem aqui, com esse nosso negócio, e a gente queria que vocês conduzissem. E aí, dessas pessoas da família, dos filhos, coube a ela e mais uma irmã conduzir os negócios, porque os outros 2 estavam muito bem de vida, já nas suas atividades, nos seus empregos, e não queriam voltar, não queriam empreender. E ela assumiu isso, e ela me confidenciou que, passado alguns anos, isso deu tudo errado. Deu tudo errado, e ela, para não compartilhar com o pai e com a mãe de que estava dando errado, foi contar para os 2 irmãos. Conclusão, os irmãos ficaram enlouquecidos com ela, porque afinal de contas, perdeu o patrimônio, perdeu o negócio da família, está dando tudo errado, estão endividados, e ela não tinha compartilhado com o pai. Conclusão, brigaram, não se fala mais com os irmãos, perdeu o relacionamento familiar e está nessa. E agora? Devo pedir desculpa para o meu irmão, mesmo que eu não errei? Ela me escreveu. Aí que entra um detalhe muito importante, que você tem que entender, você que está me ouvindo, me assistindo, que é como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, eu já expliquei aqui que ele é dividido em 2 partes, né? De um lado, nós temos um elefantão muito pesado, muito preguiçoso e que adora ficar na zona de conforto no piloto automático. É um elefante que eu chamo, né? Pesadão. É o lado emocional do nosso cérebro, que é responsável por 95% dos nossos pensamentos diários, a maioria automáticos. E 80% desses pensamentos são negativos. Esse elefante que todos nós temos é o lado emocional. Do outro lado, nós temos o condutor desse elefante, que é o lado racional do nosso cérebro, que, se você já percebeu, só conduz 5% do nosso dia a dia. E aí o que acontece? Quando vem uma situação dessas, como a que a Lúcia está compartilhando, nós temos o nosso elefante, o nosso emocional, ele tem alguns artifícios dentro de nós para evitar a dor. E um deles a gente chama de um advogado interior. Por exemplo, vocês imaginem os políticos que estão aqui no país agora se defendendo, dizendo que eles não fizeram nada disso. Eles têm um advogado interior tão grande que eles conseguem mentir para eles mesmos que está tudo bem, que está tudo certo, que eles não fizeram nada de mal. Nada de mal. Não é assim? Ou seja, nós temos isso dentro de nós. Às vezes a gente causou um acidente, não assume a situação, e às vezes a gente causou um prejuízo, um erro no nosso negócio, ou no negócio da família, como é o caso da Lúcia, e esse elefantão, que é um advogado interno nosso, se ele é muito forte, ele diz que a gente não errou. Veja a pergunta dela, será que eu devo reconhecer o erro, pedir desculpa, mesmo se eu não errei? Como não errou? Ela mesma reconhece que deu tudo errado. Ah, não, mas quem sabe ela pode me dizer deu tudo errado por causa da política econômica, por causa do governo passado, por causa do meu vizinho, por causa de um concorrente. É muito fácil a gente terceirizar a culpa para as nossas atitudes. E o primeiro erro dela foi ter escondido da família que não estava dando certo. E agora? Ficou transparente igual. Então, falar a verdade, né, falar errado, falar menos, deixar de falar dos desafios, das dificuldades que estavam acontecendo, já foi um grande erro. Então tem que pedir desculpa sim, tem que correr para lá. E se não tivesse errado, mas do ponto de vista dos irmãos, do ponto de vista do negócio, está errado sim, porque não está funcionando. E antes estava com seus pais. Agora, se é pelo mercado, se é por todas aquelas desculpas que a gente consegue dar para justificar os nossos erros ou omissão, de nada adianta. Então a gente tem que assumir, nós temos que assumir a nossa parte. Nós temos que assumir a nossa parte. É fácil? É fácil dizer. Pense que eu também várias vezes me peguei inventando justificativas para não dizer que a culpa era minha.
a culpa é minha. Eu me recordo muito bem de uma situação, né, em que o meu negócio estava muito mal e eu simplesmente ficava ouvindo as notícias do jornal para ver se o governo ia baixar o juro, para ver se o governo ia lançar um refis para refinanciar as dívidas do governo, mas eu não tomava atitude no meu negócio. Eu estava esperando que o governo tomasse atitude por mim. Como o governo não tomou, eu quebrei. E eu quebrei e fiquei chorando, porque foi o governo, porque foi a economia, porque foi os juros altos, papapá. Mas na verdade fui eu que fiquei inerte, esperando a solução que não veio, porque é uma solução terceira, não é eu que estava dando ela. Então, Lúcia, saia correndo para os teus irmãos, te ajoelhe, peça desculpas, peça ajuda e diga que você erra. Empreendedor erra. E se você está me assistindo, empreendedor, e não errou, cara, tu vai errar, então fica mais atento ainda, porque todos erram, só não erra quem nada faz. E quando a gente reconhece, quanto antes a gente reconhece o erro faz parte do passado, ele só se torna aprendizado para evitar ele no futuro. Agora, se a gente não assume o nosso erro, a gente fica o quê? Se enganando e enganando os outros. E aí o que acontece? Vai para o buraco, vai piorando a situação e a gente não age para virar o jogo. Por quê? Porque a gente não assume. Então, assuma sim seus erros, corre lá, Lúcia, abraça teus irmãos, pede desculpa, resgata a tua família e pede ajuda para virar o jogo. Eu aposto, vai ser assim, ó, uma distensão muito grande, vai ser o melhor fim de ano, talvez de bons anos que você está vivendo aí, e com certeza vai te libertar o teu potencial para 2017, ser teu melhor ano até aqui. Se você também tem algum erro, tem alguma situação, não necessariamente pode ser de negócio, às vezes é simplesmente um erro, como eu vou compartilhar com você agora. Uma aluna minha, ela ficou quase 20 anos sem falar com o irmão, simplesmente porque quando ela tinha 9 anos de idade, o seu irmão botou uma lagartixa aqui nela. E aquilo deu um susto tão grande nela, ela ficou tão pé da vida com o irmão, que dos 9 anos aos 29 anos, ela não havia mais falado com o irmão. Veja como o nosso elefante, o nosso cérebro se magoa por qualquer coisa. E aí, quando a gente conversou sobre isso, ela entendeu que ela estava perdendo na vida por causa de um detalhe desses, ela abriu seu coração, se permitiu desculpar ela por esses 20 anos perdidos com o irmão e foi lá pedir desculpa a ele por tamanha brutalidade. Então, aproveite que é fim de ano, aproveite que você está encontrando tua família, aproveite que você está encontrando pessoas que te querem bem, peça desculpa, reconheça um erro que você cometeu e se você acredita, está convicto que não cometeu esse erro, peça desculpa igual, se desprenda disso. Porque eu te pergunto, o que é mais importante? É mais importante ter razão ou ser feliz? Pense nisso e deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo, que eu leio todas. Quem sabe se torne mais um episódio, assim como o da Lúcia, do Pergunte ao Domi. Dá um like aqui para mim, compartilha com aqueles que você quer bem, se vai fazer diferença para eles assistir a esse episódio. E amanhã eu te vejo aqui nesse mesmo canal. Aquele abraço!